tema de hoje é TOEFL Test. E para nos ajudar a esclarecer tudo sobre isso e deixar dicas para vocês aqui no canal, nós estamos recebendo a Amanda Sacco. Ela que é de Sorocaba, São Paulo, está aqui nos Estados Unidos estudando e se preparando para ingressar em uma universidade. Nós temos recebido diversas dúvidas lá no Instagram, mensagens com dúvidas lá no nosso Instagram sobre TOEFL Test. Pessoas nos perguntando qual que é a pontuação, qual que é o score mínimo para que você seja aprovado para ingressar num college, numa universidade ou até mesmo fazer um MBA aqui nos Estados Unidos. Só que o interessante é que não é bem assim, né? Não existe você ser reprovado. E a Amanda, que está aqui do meu lado, ela vai esclarecer isso para nós. Mas é importante considerar também uma sugestão que a gente deixa aqui para você que não tem o inglês avançado, é você se preocupar a encontrar uma boa escola aqui nos Estados Unidos que vai te preparar não somente a língua, como também para o TOEFL Test. Você pode conciliar isso tudo numa escola só. E até eu fiz um vídeo falando sobre estudar aqui nos Estados Unidos, porque você, estrangeiro, estando aqui estudando, você precisa seguir uma série de regras. Há várias exigências, né? Então, dá uma olhada lá também, esse vídeo vai agregar bastante para você que tem esse objetivo. Tudo bom, Amanda? Tudo bem, Carlos? Tudo jóia. Primeiro, obrigado por você ter aceitado o convite de vir aqui falar com a gente, né? A Amanda é uma estudante super dedicada e ela está aqui com a intenção de ingressar numa universidade, certo? Certo. E com isso, até porque ela está no inglês avançado, ela já está fazendo simulados, ela já está... todos os estudos dela estão voltados para que ela execute aí em breve o TOEFL. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente como que é esse processo, primeiro, o que é o TOEFL, né? E como que é esse processo do TOEFL? Sobre a pontuação do TOEFL, é importante considerar que vai variar muito. Depende se você vai entrar num college, numa universidade, depende da universidade e depende do curso que você vai escolher. Se você vai fazer graduação, MBA... Então é importante você pesquisar antes, você ver qual universidade ou college que você quer entrar e o curso. E assim você vai ver qual é a pontuação mínima exigida para você conseguir passar nesse curso. O teste TOEFL, ele vai avaliar a sua proficiência em inglês e não é a sua fluência, se você vai falar igual um nativo. Na verdade, o conhecimento que você tem sobre o formato da prova, sobre como realizar ela. E não coisas decoradas. Então você tem que se familiarizar com o formato da prova, que é isso que a gente aprende na escola aqui, no nível do TOEFL. E você vai se familiarizar com a prova, com o formato dela, para você aprender a fazer ela da melhor forma, utilizando o tempo da melhor maneira possível. E conhecer os seus pontos fracos e fortes sobre o inglês, sobre cada tipo de questão que a prova tem, para daí você poder usar isso a seu favor. Legal. E você que está se preparando, Amanda, qual que é as dificuldades que para você, Amanda, você vê que você enfrenta mais na preparação do TOEFL? Aonde você acha que é necessário dedicar mais tempo, mais determinação, mais foco para o TOEFL? Eu acho que é mais necessário para mim me dedicar ao vocabulário, porque por mais que a gente aprenda a gramática, mesmo no Brasil ou aqui, a gente vai aprender como montar, né, a gramática é isso, como montar a frase, como montar uma estrutura, conjugar ela, mas vocabulário a gente só aprende com muita prática, seja ouvindo filmes, séries ou lendo. Vocabulário não se adquire apenas na sala de aula, tem que ser muito além disso. E pra mim essa é a parte mais difícil, porque a redação mais rica do TOEFL vai ser com palavras mais difíceis, vamos dizer assim, que a gente não está acostumado a usar geralmente. E na resposta também, no speaking, quando você tiver que falar, quanto mais palavras complexas você usar também vai ser maior a sua pontuação. Amanda, nesse tempo que você está aqui nos Estados Unidos, já se preparando para o TOEFL Test, você já fez alguns simulados. Baseado nessa tua experiência, qual que é a dica que você dá para o pessoal? Certo. Sim, baseado nos simulados que eu fiz até agora, eu tenho uma dica para cada parte da prova. Por exemplo, no listening, a parte em que você vai escutar as conversas primeiro, inclui conversas de
dois estudantes no campus, por exemplo, ou então um professor falando sobre um tema na classe. E você vai ter que escutar tudo primeiro, uma vez só, e depois responder as questões. Então, é importante que enquanto você esteja ouvindo, para você conseguir absorver toda aquela informação, se você tiver um papel e uma caneta para você anotar palavras-chave ou pequenas frases para você guardar as partes mais importantes desse listening. Porque a hora que passa para as questões, você não consegue lembrar de tudo se você não anotou. Vai confundir muita coisa na sua cabeça. E no reading, a parte de leitura vai ter vários textos de vários temas diferentes e vai ter vários tipos de questões também. Acho que são uns 4 tipos de questões. E você tem que ver qual o tipo de questão que você tem mais facilidade para responder, porque são 4 tipos diferentes e realmente você sempre tem uma facilidade para responder um deles, então responde esse primeiro para você, vamos dizer, se livrar logo, e o tempo que sobrar você consegue se dedicar mais aos outros que você precisa de mais tempo para pensar. No writing, você tem que reescrever 2 redações. Uma focada em um tema, que inclusive já pode ter sido dado durante a prova, e a outra mais focada em opinião. No writing, a coisa mais importante para você conseguir melhorar sua pontuação é um vocabulário bom. Então, um vocabulário que é fora do usual, assim, é um vocabulário mais rico, palavras mais complexas, assim. E faltou falar do speaking. O speaking, para você falar, aí é a parte que pega um pouquinho mais, né? Mas mesmo assim não precisa ser fluente no inglês, não. Tem uma ordem das coisas para você falar que fica mais bonita a construção da sua resposta e você consegue responder dentro do tempo e não deixar de responder nada que era importante. Geralmente é a mesma construção ou parecida com a de uma redação. Você começa falando sobre o que, por exemplo, na palestra de uma palestra de um professor, que nem o listening expõe. Quando você for falar no speaking sobre isso, você vai falar sobre o que o professor estava falando. Aí, geralmente, eles dão exemplos. Aí você vai falar, aí existem esses exemplos, 2 ou 3, citar quais são. E daí você vai, em seguida, explicar os exemplos e geralmente falar qual deles é melhor, essas coisas. Então tem uma estrutura pro speaking que ajuda você a falar e para você conseguir falar tudo que você precisa dentro do tempo e sem esquecer nada. Legal, Amanda. Mas pelo que eu observo, nada mais é do que praticar antes, né? Porque aí envolve interpretação, né? Envolve uma boa leitura, né? Uma boa escrita, e você só vai adquirir isso estudando, né? E eu acredito que todos os caminhos, até que você estava citando para mim no começo aqui, nós estávamos conversando, que lá no Brasil você já tinha um interesse forte pelo inglês e você começava assistindo vídeos, né, minisséries, documentários e lia artigo. Fala um pouco pra gente sobre isso, porque eu acredito que muitas pessoas que estão aqui assistindo, elas ainda estão nesse primeiro degrau, né? E essas dicas aí são bem valiosas, até algumas eu vou adotar para mim. Quais seriam essas dicas que você fazia lá no Brasil? Certo. Eu queria até que você passasse para o pessoal aqui, que são bem valiosas. Então, quando eu estava começando, a coisa mais importante para mim era realmente praticar todo dia. Inclusive, eu fazia as lições de casa, mas eu baixei um aplicativo que te ajuda a aprender o inglês no celular. E, bom, qualquer tempo livre que a gente tem, a gente está sempre com o celular na mão, é bom pra gente praticar. E a gente vai subindo de level devagarzinho no nosso tempo. O aplicativo acaba ajudando a gente a aprender bastante vocabulário, né? Pra quem tá no começo, principalmente. Então, essa é uma das dicas. A outra coisa é assistir qualquer coisa, série, filme, desenho, mas geralmente pra quem tá no começo mesmo, assistir desenho é muito bom. Inclusive, tem desenho infantil que a gente pode achar muito bobo, muito sem graça, mas aí você coloca numa língua que você ainda não tá acostumado, você vai começar a prestar atenção e você consegue aprender muita coisa. Justo.
inclusive com esse desenho, que é de criança, mas afinal de contas você tá ali começando devagar a aprender a língua. Vai ajudar muito, e quando você conseguir assistir série, filme, vamos dizer que você ainda esteja precisando da legenda em português. Preste atenção no que você está ouvindo em inglês, porque conta bastante. E logo que você conseguir, você pode passar para a legenda em inglês já. Inclusive, se você quiser assistir repetidamente o filme, por exemplo, um filme que você já assistiu, já conhece a história, e você agora assistir ele inteiro em inglês, com a legenda em inglês, você não vai mais precisar prestar tanta atenção na história, porque você já conhece. Então, você vai focar mais no inglês. Se você tiver muita dificuldade ainda com vocabulário, não vai ter problema, porque você já conhece. Então, o que você não entender do vocabulário, meio que você vai pegar por contexto. E isso tanto com filme, série e documentário. Essa tua dica eu achei muito legal. Primeiro em português, legal, mas depois você mudar ela para o inglês, porque você já entendeu o conceito. Então, como você já sabe o conceito, você muda ela para o inglês, você vai entender ela em inglês também. Essa dica é muito valiosa. Eu vou passar a adotar isso daí também. Amanda, para a gente finalizar, eu acredito que você deve ter colegas e observar isso em sala, que a dedicação ela não pode ser só na escola. Vai muito de você em casa abrir livros, ler séries, etc. Qual que é o material que você recomenda que seria mais interessante? Olha, vai para o livro, vai para filmes, prepara mais em interpretação de texto, no caso do TOEFL. Qual que é o caminho que você acha que é mais interessante, além da escola, né? Porque, na minha opinião, a escola ela vai te fornecer 50% do conteúdo e os outros 50% vai de você na interação lá fora. Para nós que estamos morando aqui nos Estados Unidos, a interação lá fora, a dedicação que você vai ter dentro de casa, né, nos teus tempos livres. Então, você, qual que é a dica que você dá que seria interessante focar mais? Certo. Então, como o TOEFL tem essas 4 partes, realmente acho que seria bom você focar um pouco em cada uma das 4, que seria na escrita. Então, realmente é mais fácil a gente focar, às vezes, na leitura e na escuta, né, no listening e no reading, porque se você for assistir um filme, você está escutando em inglês. Se você for ler um artigo ou alguma coisa na internet, você está lendo em inglês ali. É mais comum, né? Agora, praticar o speaking e o writing, para você escrever uma redação e para você ficar praticando a fala, não é tão comum. Quem vai ficar fazendo isso? Só quem está mesmo focado no TOEFL. Então, eu acho que essas 2 são as que você tem que pegar mais tempo para estudar. O writing, bom, eu não sei se você já é bom com escrita em português, mas se sim, já vai ajudar muito. Você segue a mesma estrutura e tenta escrever o máximo que você conseguir, o máximo de textos que você conseguir em inglês. E o speaking, que é a mesma coisa que o writing, a gente não está acostumado a ficar treinando isso sozinho. E aí você vai ter que começar a fazer isso, que a melhor ideia seria com um gravador, ou com o gravador de celular. Enfim, você vai gravar sempre tudo que você falar, tentando responder as questões do TOEFL, para você conseguir ouvir o que você estava falando. Boa dica. E ver se está saindo bem, porque na hora que você está falando, até parece que está saindo bem. Justo. E a hora que você vai ouvir, você fala, putz. Justo. Bem isso. Poxa, Amanda, muito obrigado, foi bem precioso tudo isso que você nos falou, vai servir até para mim, que eu também estou nesse caminho, e eu reitero, muito obrigado, minha gratidão por você ter dedicado esse tempo aqui. Eu vou pedir para vocês que estamos assistindo, se esse vídeo fez sentido, deixe um like, isso ajuda a promover o canal, subscreva aqui e clique no sininho para que você receba notificação dos vídeos que vão vir, os novos vídeos. Se você tiver sugestões de vídeos que você gostaria de ver relacionado a estudar aqui nos Estados Unidos, deixe um comentário para nós aqui nos vídeos, ou nos encaminhe no e-mail que eu vou deixar de contato aqui no campo de descrição. Valeu e até o próximo vídeo.